Hoje, dia 22 de outubro, o Sol entra no signo mais misterioso, mais mal compreendido e com o olhar mais penetrante do zodíaco. Oi, eu sou o Léo Veras e eu vim aqui falar o que esperar e como se comportar e como se adequar e se ajustar aos movimentos astrológicos desse momento em que o Sol entra no signo de Escorpião. Quando a gente vai falar de um signo, a gente tem que pensar que estação aquele signo está representando. E como a astrologia é montada pelo hemisfério norte, na guia das estações do hemisfério norte, o signo de Escorpião, ele representa o meio do outono. É quando as folhas começam a morrer, quando a natureza ao seu redor começa a se preparar para atravessar um grande frio, aquele momento de maior travessia, onde realmente a união se faz necessária. Mas antes de entrar nessa parte toda, o signo de Escorpião ele é conhecido como signo da morte por causa disso, porque as coisas ao nosso redor começam a entrar em processo de morte, para poder daqui a um tempo renascer. E é muito interessante que a gente sabe que vai renascer daqui a uns meses. É só que a gente precisa, é uma situação, um momento que a gente precisa atravessar. E é isso que é Escorpião. Escorpião é a iluminação daquilo que está muito escuro. É o Sol, que é o grande brilho, que é o que movimenta todos os outros planetas no sistema solar, e Escorpião, que é o arquétipo da sombra. Então, quando o Sol está atravessando o signo de Escorpião, isso significa que o cenário montado ao nosso redor ele está preparando, está iluminando aqueles nossos incômodos e aquelas coisas que a gente precisa eliminar das nossas vidas. Escorpião é o signo oposto a Touro, e se Touro é a construção, é a materialização de alguma coisa, o signo de Escorpião vai ser a destruição de alguma coisa, vai ser se desfazer, se desapegar, se eliminar as coisas que estão incomodando, as coisas que estão atrapalhando o movimento natural da sua vida. O signo de Escorpião não é à toa que ele é o signo da morte. Ele simboliza se desfazer de coisas que estão atrapalhando o crescimento futuro. Tanto que os signos seguintes são todos para cima, para fora, para expansão. Sagitário fala de expansão do conhecimento, aprofundamento do conhecimento, enquanto Capricórnio fala de política, de carreira, e de sucesso e de relações institucionais, e Aquário fala de sociedade, Peixes fala de transcendência. E só que para chegar a isso tudo, antes a gente precisa eliminar tudo aquilo que é a construção da identidade, ou da matéria, ou das certezas da nossa vida. E para isso, é normal que a gente tenha que atravessar um período de crise. E é por isso que o Escorpião rege as crises. Não quer dizer que esse período de Sol em Escorpião a gente necessariamente vai atravessar alguma crise, mas algo vai ser resolvido, ou precisa ser resolvido. Principalmente aquele que está incomodando, porque não é à toa que o Escorpião tem o ferrão, alguma coisa que fica cutucando você ao longo do tempo. É esse tipo de coisa, esse tipo de incômodo que precisa ser eliminado da sua vida, ele precisa ser devidamente encerrado. Esse é o momento de fechar ciclos, é o momento de dar fim. Quando a gente fala que Escorpião é o signo da morte, muita gente tem medo disso, principalmente quando a gente está falando de uma interpretação da forma como a pessoa ela está com medos e fobias e dificuldades, é porque são assuntos muito profundos, muito enraizados, muito guardados, as 7 chaves nos cantos da casa, do corpo, da mente, que a pessoa ela não enxerga, ela nem se preocupa em ver. Ela nem se preocupa em dar atenção àquilo. É algo que ela só vai amontoando, só vai colocando no canto, vai empurrando para debaixo do tapete. E quando o Sol entra em Escorpião, ou seja, a iluminação dessa sombra, é natural que algumas dessas coisas que estavam guardadas há muito tempo, ou que estavam empurradas para não saírem, porque senão há um descontrole, e isso é o pior medo de Escorpião, é se descontrolar, é perder a estabilidade emocional e das ideias e das certezas e da intuição. A ideia é manter as coisas guardadas. E o Sol passando ali, é claro que ele vai iluminar esses cantos que estavam escuros dentro da gente. Já que o Escorpião rege a dor, a morte, a cinza, a coisa que a gente não entende muito bem, quem é nativo do signo de Escorpião é natural que esteja acostumado a atravessar dores e atravessar intrigas e dificuldades na vida. E quando aparece mais uma dificuldade na vida do escorpiano, ele já está super acostumado com essa vida de crise, A ideia do escorpião, do signo escorpião, é apurar as dores e os sofrimentos e as dificuldades, é dar uma saída, uma direção para todas essas questões
que estão ligadas ao signo de Escorpião. E não é à toa que o próprio símbolo de Escorpião é aquele Mzinho com uma seta, né? É a própria energia que sobe e desce, que precisa de um direcionamento, precisa de um rumo, precisa ser colocado para fora de alguma forma, executar alguma coisa para que haja realmente um fim para aquela energia que fica dando voltas dentro de você. E a gente vai sentir isso ao longo desse período de Sol em Escorpião. Algumas coisas, alguns assuntos, alguns pensamentos, eles vão ficar dando voltas dentro da gente. E eu, pelo menos, aconselho fortemente a se recolher. Não é um momento para ficar expondo ou para ficar se envolvendo com mais intrigas ou mais problemas ou mais dificuldades. A questão agora, a necessidade agora é de se retirar, se recolher. Afinal, o próprio animal, o escorpião, não é um animal, por exemplo, que anda em bando, não é um animal que anda à luz do dia, à luz do sol, né? Na verdade, escorpião é um animal que fica escondido nas grutas, nas dunas de areia, ou dentro do sapato da gente. O animal, o escorpião, ele se esconde, se recolhe, ele não se envolve. Então é muito normal que nesses próximos 30 dias a gente precise se recolher, a gente sinta mais necessidade de se recolher para recompor as energias, para conseguir pensar melhor naquilo que a gente está se envolvendo nesse momento. Só um escorpião não é um momento fácil, não é um momento assim leve. É um momento onde as águas profundas, né? Afinal, o escorpião é um signo de água fixa. Então são águas muito profundas, são águas que a gente muitas vezes não enxerga, né? A luz não alcança lá dentro. E quando o sol passa por essas águas e ilumina essas profundezas que a gente não entende, não é à toa, é porque na verdade a gente precisa dar um fim a essa sujeira, a essa poeira, a essas coisas que estão guardadas há muito tempo e que precisam de um fim, né? De um encerramento adequado. Não ache estranho se de repente todo mundo começa a ficar um pouco mais frio com você. Na verdade, as pessoas elas não estão chateadas com você. Na verdade, está cada um atravessando um processo muito profundo e percebendo exatamente essas coisas que estão incomodando, que estão ferroando essa pessoa e que estão vindo à tona, né, nesse período. Aqui, o grande ensinamento de Escorpião é o controle emocional e é a estabilização da grande fonte que foi Câncer, que foi aquela rajada de água que nasce. Aqui em Escorpião, a ideia é tornar essa nascente de água que foi Câncer numa linha reta, não precisa ser reta, né, mas em algum rumo, alguma direção, indo para algum lugar e não só explodindo emocionalmente. Então a ideia aqui é que exageros emocionais, reações descontroladas sejam mais contidas, né? Passem por um processo de abafamento e é natural que as pessoas ao nosso redor comecem a responder de forma mais ríspida ou mais reservada. Também não vou colocar a culpa nas pessoas, a culpa é mais do escorpião mesmo, que tá no céu aí, trazendo essas coisas todas à tona, essas sombras aí. A gente sabe, a gente já entendeu que escorpião é um signo bem intenso, então também não é um signo que vai ficar demonstrando afeto à torta direita, né? A qualquer momento, a todos os momentos, vai ficar dando abracinho e beijinho e carinhozinho. Muito pelo contrário, o signo de escorpião, ele demonstra o seu amor pela palavra, pelas atitudes, pela energia que ele transmite, pela abertura de confiança que se tem com as pessoas. Esse momento de sol em escorpião, para todos nós, faz com que a gente repense algumas atitudes de pessoas que ficam muito, mas muito em cima da gente, cobrando algumas atitudes ou cobrando algum tipo de posicionamento em relação a algumas coisas. O signo de escorpião pede por reserva, né, por resguardo. A ideia aqui é ficar realmente tratando das suas emoções, dessas coisas que vão aparecendo nesses próximos dias. Esse momento de sol em escorpião que a gente atravessa todo ano, na verdade é o período que a gente começa a reparar quem são as pessoas que realmente eu me sinto bem em estar acompanhado, né? São pessoas que são meus cúmplices, mas que não necessariamente ficam invadindo a minha privacidade a todo momento, ou que ficam pedindo por explicações, ou então que demandam que a gente mantenha uma relação contínua e constante a todo momento, né? Não é um período que eu vou ficar mandando mensagem o dia inteiro, toda hora, e manter uma conversa muito intensa. A ideia aqui é a gente reparar em quem que eu consigo confiar, né? Aquelas amizades que eu tenho há anos, e mesmo eu não tendo aquelas amizades que a gente tem há anos e que não precisa ficar falando todo dia, conversando com aquela pessoa todo dia, mas são pessoas que a gente confia verdadeiramente. Então, são essas pessoas nesse período de escorpião que a gente precisa dar mais atenção, que a gente precisa realmente reforçar
essa confiança depositada em nós, porque escorpião é um animal que não se envolve muito com o outro. Então, se aquele escorpião, se aquela pessoa se abriu, decidiu, né, abrir uma parte dela para conversar com você, para confiar com você e demonstrar afeto, tem que ser valorizado, isso tem que ser exaltado. E tipo assim, o signo de escorpião é um signo de água fixo, então eu vou continuar colocando esse ponto de que é muito intenso. Então a gente vai sentir a intensidade no ar. As pessoas vão estar vibrando mais. Sabe quando você chega perto daquela pessoa e você fica tipo, nossa, calma, respira. A pessoa exala uma preocupação, ela exala algum tipo de energia que você fica tipo, calma, tá me incomodando você estar aqui do meu lado, tanto que você bate a perna ou você rói unha. Então, assim, calma. O ponto é, nesse período de Sol em Escorpião, a gente tem que ouvir muito mais, prestar muito mais atenção nessa intuição, nessas percepções, nessas sensações que a gente repara nas pessoas ao nosso redor, e às vezes a pessoa ela já chega de um jeito que eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, sabe? É nessas sensações que a gente precisa prestar mais atenção nesse período. Porque escorpião é um signo de água fixo, é muito intenso, então a mediunidade vai estar no ar. Na verdade, o escorpião se perde quando ele precisa agir de forma racional. Nem sempre o nosso lado escorpiano, né, porque cada um de nós tem um lado escorpiano, precisa de um motivo para fazer uma certa coisa, uma certa tarefa. Às vezes a pessoa ela só sente que deve fazer aquilo, ela acha que é melhor assim, ela não precisa se explicar, ela não, às vezes nem sabe explicar por que ela está fazendo, mas ela sente que deve, que precisa, e é essa sensação que a gente deve dar bastante ouvido durante esse período, né? O Sol em Escorpião é essa intensidade até mediúnica, enquanto Touro é o pé no chão, né, a terra, Escorpião é a água, né, mais profunda, daquelas que a gente não sabe nem onde está pisando não, né, que não é terra, mas a gente não sabe nem onde está nadando, a gente não sabe muitos rumos e é uma água mais parada. Então isso dá abertura para a gente sentir mais as sensações ao nosso redor, a gente está completamente mergulhado nessa profundidade, onde às vezes nem a luz entra, mas você se faz presente mesmo assim. E cuidado, porque se você tiver com a energia mal equilibrada nesse momento, nesse período, é capaz de você se tornar aquele médium esponja, aquela pessoa que absorve a energia do ambiente e às vezes não se sente muito bem quando tá com outras pessoas ou quando tá em determinada situação ou lugar mesmo. E a pessoa acaba chegando em casa muito cansada depois de uma saída que ela deu ou depois de conversar com alguma pessoa, essa ficou completamente exaurida, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão energética nesse período de Sol em Escorpião por conta dessa exaltação, dessa intensidade mediúnica que vai estar no ar nos próximos 30 dias. Como o Escorpião fala da liberação de coisas que estavam guardadas há muito tempo, esse é um ótimo período para fazer dietas, para liberar toxinas do corpo. É natural que dê mais espinhas no corpo agora, porque o próprio corpo vai liberar algumas toxinas que estavam presas nele. Então a ideia agora é limpar, é tirar da vida, tirar do corpo, tirar da mente aquilo que não faz bem mais. De realmente colocar um ponto final naquilo que foi construído e as bases não estão sólidas o suficiente para que se dê continuidade na execução, ou no estudo, ou no entendimento. Já deu para entender que Escorpião é um signo de observação, né? Então, nesse período de Sol em Escorpião, observa, presta atenção no que os outros estão fazendo, presta atenção no que os outros estão te falando, presta atenção se as pessoas com quem você tem andado são as melhores pessoas com quem você deve estar nesse momento, sabe? A ideia aqui é manter os olhos abertos. Lembre-se que a única forma de defesa do escorpião é o ataque, então a gente vai tender a ficar mais armado nesse período. Se alguém já chegar com alguma crítica ou com alguma palavra que a gente não goste, a nossa tendência já é revidar. Então, assim, esse já é uma vibração negativa desse signo de Escorpião, que é o revidar o ataque, é revidar a palavra, é tentar não morrer com aquele ataque, sendo que a única defesa nesse momento é revidar. É daí que vem aquela tradição de achar que Escorpião é vingativo. Não necessariamente, é porque a única forma de defesa que ele conhece é o ataque, né? Se você pensar no animal escorpião, na natureza, pode ser o elefante que pise nele e ele vai morrer atacando, né? Ele prefere morrer do que submeter a inferioridade ou então a dor que o outro possa causar. Então a ideia aqui é prestar bastante atenção nas coisas que a gente fala, que a gente responde, que a gente instantaneamente nem percebe, já está falando para o outro aquilo que já vai se arrepender.
Então, assim, observa bastante, dê um passo atrás. Agora é o momento de analisar. O próximo signo, mês que vem, né, quando o Sol entrar em Sagitário, aí sim você vai para frente, aí sim você coloca toda a energia que estava guardada, que foi acumulada nesse período de Sol em Escorpião. Mas agora é um passo atrás e preste bastante atenção. Já os aspectos negativos, né, digamos assim, o polo sombrio de Escorpião, ele vai ser tão intenso quanto o lado luminoso, né, o lado luz de Escorpião. A ideia aqui, quando a gente não está muito bem aspectado, quando a gente não está com o nosso lado escorpiano mais bem preparado, ou então a gente não está conseguindo manifestar tudo isso que é o lado luz de Escorpião, que é um passo para trás e não revidar, a tendência é que o lado sombrio de Escorpião seja tão intenso quanto o lado luminoso. Então é comum envolvimento com violência ou então acontecimentos que são muito extremos. Como o Escorpião tem esse ferrão, é comum alguns cortes e a gente repara se você cortou o dedo recentemente ou que você, às vezes até um corte de papel, isso pode simbolizar que algumas coisas precisem de mais observação na sua vida, porque você provavelmente está vibrando no lado negativo de Escorpião, né? Que é a vingança, que é a depressão, que é o autoflagelo, que é uma autocobrança exageradíssima, onde tem que manter uma pose de que tá tudo bem, que tá tudo certo, tá tudo sob controle, quando na verdade não tá não. Manipulação, chantagem, coação, vingança, compulsão, isso tudo é o lado sombrio de Escorpião. Então, assim, preste bastante atenção às coisas ao seu redor e esse não é o momento para entrar em confusão. A ideia aqui é não se envolver em briga. Tá? Vamos apurar o interno. Nesse momento, as batalhas elas são internas, elas não são externas. Se você está nesse momento discutindo, brigando ou com alguma desavença com pessoas fora do que você é, não é bem por aí o caminho. A ideia é que essas batalhas sejam vencidas dentro de você mesmo, que é essa limpeza, essa purificação que eu falei lá no início. Já deu para perceber que esse é o momento de limpar aquelas poeiras que estavam lá no canto do corpo, lá nos lugares da mente, do inconsciente, do psíquico, do intuitivo, mediúnico, que a gente nem sabia que estava lá, ou às vezes sabia sim, tá? E escondeu conscientemente lá. Agora é o momento de tirar aquilo para desocupar espaço. Tá? E se Escorpião é o signo da morte, vamos fazer bom uso dessa energia, desse movimento, que é o desapego, é o se desfazer, é o encerrar as coisas que não estão fazendo bem para você. Isso serve para pessoas, situações, circunstâncias, projetos. Né? A proposta de Escorpião é te ensinar a morrer, ensinar a finalizar situações. Tá? Dar um fim, ponto final. Acabou. Aceita que acabou. E se acabou, não necessariamente dizer que morreu, mas assim, transformou. A ideia aqui é girar, virar a página. Não é para ficar parado. Ficar parado é o signo oposto, touro. Para o ano de 2020, especificamente, o Sol está entrando no signo de Escorpião, fazendo uma oposição com Urano em touro. Então, assim, é realmente uma liberação. Eu colocaria isso até como um reforçador da chegada da Era de Aquário, da vinda, da aparição. Então a gente vai perceber que assuntos uranianos, assuntos de ir além daquilo que eu estava guardando para mim, esperando que fosse acontecer comigo, eu quero mais, eu preciso fazer diferente. Eu realmente preciso me desapegar daquilo que estava velho para começar uma parada que é completamente nova. Sabe? A ideia é realmente essa virada, essa troca de chave. Enquanto que Urano em Touro, como sociedade, está representando uma renovação das estruturas, das certezas, né, que a gente encontrava na sociedade. A tradição realmente está morrendo, enquanto que para ela morrer completamente, ela precisa aparecer completamente, para que ela seja curada, e é isso que é Urano em Touro, que a gente está vendo agora na política, por exemplo. Mas a ideia, enquanto Sol em Escorpião, que é o lado oposto, fala da individualidade, é o que você faz de diferente para sair desse momento de corte do cordão umbilical, né? Desse corte da estrutura social e ser você e fazer o seu e não precisar que outros ou que uma sociedade diga o que você tem que fazer. A ideia aqui é realmente focar no seu, fazer o seu. É isso que é Sol em Escorpião. Deixa para trás aquilo que não te faz bem. Tá? Bom, espero que tenha ajudado a entender como atravessar esse momento aí dos próximos 30 dias de Escorpião, que serão bem intensos emocionalmente. Acompanha lá no Instagram que eu vou falando dos posicionamentos especificamente, que ainda tem Lua para acontecer, que ainda tem os posicionamentos da Lua para acontecer, tem outros posicionamentos estelares que a gente precisa considerar também. Mas esse é um resumão do que esperar para esse momento de Escorpião nas nossas vidas.
tá bom? Não se preocupem, o Ogum já venceu, a gente vai passar por mais essa, é só mais uma fase, é só mais uma vitória, tá bom? Um grande abraço, uma boa temporada de Escorpião para todos e tchau!